Hoje eu quero falar sobre pedir perdão. Queridos irmãos, pedir perdão liberta. O peso da culpa cai quando nos arrependemos. Em Salmos 25:11 diz assim: por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Queridos, apesar de difícil, pedir perdão é libertador. Tira-se um peso das costas, desfaz-se um nó na garganta e dissolve-se um bolo no estômago. Permite-nos andar com liberdade, leveza. Judas pecou como qualquer ser humano pode pecar. Traiu um amigo, um inocente. Feriu intimamente Jesus. Certamente teve a chance de pedir perdão, mas não o fez. A culpa e o remorso o oprimiram de tal maneira que não suportou o próprio fardo. Quando erramos com alguém, a culpa, o remorso e a tristeza pesam sobre nossos ombros. Mas não devemos deixar que eles nos esmaguem ou nos sufoquem. Precisamos nos libertar de todo esse fardo. O primeiro passo é pedir perdão a Deus, pois pecamos também contra Ele ao errarmos contra nosso próximo. O segundo é pedir perdão a quem ofendemos. Um passo não substitui o outro, mas o completam. Pecar contra o próximo nos oprime. Pedir perdão é o contrário, ele nos liberta. A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã querida. Aqui é o missionário Carlos Maia e hoje Deus me tocou para falar de algo que transforma vidas, restaura corações e abre caminhos onde só havia tristeza. Em Salmos 25:11 diz assim: por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Essa oração de Davi não foi apenas uma confissão, foi um clamor de alma, um pedido sincero de alguém que sabia que carregava um peso maior do que podia suportar. E talvez seja assim que você está hoje, com o peito apertado, com lágrimas presas, com a alma cansada. Mas deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Pedir perdão não é fraqueza, é força, é libertação, é cura. Quando pedimos perdão, o peso da culpa com Deus e com os outros sai de nós. Todos nós erramos, às vezes sem querer, às vezes por impulso, por orgulho, por medo, mas o erro deixa marcas. Culpa, vergonha, tristeza, peso.
é como um nó na garganta, como um fardo que a alma não consegue mais carregar. Judas errou, mas não pediu perdão. Pedro também errou, negou Jesus, mas chorou amargamente e foi restaurado. A diferença não está apenas no pecado, mas no caminho que escolhemos depois do erro. Confessar e pedir perdão liberta. Você não precisa mais fingir que está tudo bem. Não precisa continuar carregando esse fardo sozinho. Pedir perdão é colocar o coração diante de Deus com sinceridade. É dizer: Senhor, pequei, me perdoa, me ajuda a recomeçar. Em 1 João 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, irmãos? O perdão, queridos, começa com Deus. Todo pecado, antes de ferir alguém, fere a Deus. Por isso, o primeiro passo é voltar para Ele. É dobrar os joelhos e dizer: Pai, pequei contra Ti, tem misericórdia de mim. Foi o que fez o filho pródigo. Ele não apenas voltou, ele voltou arrependido. E o pai correu ao seu encontro. Deus não resiste a um coração quebrantado. Em Salmos 34:18 diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. O segundo passo, meus irmãos, é pedir perdão ao próximo. Não basta pedir perdão a Deus e ignorar quem nós ferimos. Deus nos perdoa, mas Ele também nos ensina a restaurar. Se você ofendeu, humilhou, traiu, mentiu, ignorou, magoou, vá até a pessoa, peça perdão, não justifique, seja humilde. Não espere que ela entenda, apenas faça a sua parte. Em Romanos 12:18 diz assim: se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. E o alívio de quem pede perdão? Sabe aquela sensação de respirar fundo depois de muito tempo preso? É isso que o perdão traz: leveza, liberdade, cura. O nó na garganta desaparece, o peso nos ombros some, a alma fica limpa, livre, renovada. Quem pede perdão não perde, ganha a paz. Amém, meus irmãos? Que sejamos, humildes e que possamos entender essa palavra, que nós devemos tanto perdoar como pedir perdão, para que a gente não sinta o peso dos nossos ombros, não é? Agora, queridos, vamos fazer uma oração de arrependimento e libertação. Vamos orar juntos. Senhor,
eu me achego a ti quebrantado. Eu reconheço que pequei, que feri, que errei, mas eu não quero continuar assim. Me perdoa, meu Pai. Me lava, me renova, me transforma. Tira de mim o peso da culpa. Tira o remorso que me corrói e acalma o meu coração. E me dá coragem, Senhor. Coragem para pedir perdão a quem eu magoei. Coragem para reconhecer minha falha. Coragem para recomeçar em paz. Eu quero andar na luz, viver leve, seguir contigo de mãos limpas. Me ajuda, Espírito Santo. Perdoa os meus pecados por amor do teu nome. Amém e amém. O que nós podemos levar em prática para nossas vidas? Como pedir perdão de verdade? Primeiro, ore, peça sabedoria, peça quebrantamento. Segundo, seja direto e sincero. Evite desculpas, apenas diga: eu errei, me perdoa. Terceiro, não cobre retorno. O outro tem o tempo dele para perdoar. Quarto, repare o dano. Quando possível, conserte o que foi quebrado. Quinto, aprenda e mude. O verdadeiro arrependimento transforma o coração. Vamos a alguns versículos que curam e restauram. Em Salmo 51:10 diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Em Mateus 5, versículo 7, diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Em Provérbios 28, versículos 13, diz assim: aquele que encobre os seus pecados nunca prosperará, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Amém, queridos? Que maravilha, né? A gente andar leve, a gente andar sem remorso, a gente andar livre, olhar para Deus e saber que Ele está satisfeito com a gente, né? Conosco. Agora vamos fazer uma oração de renovo para encerrar o nosso devocional. Senhor, hoje eu escolho ser livre, escolho pedir perdão, escolho sair da prisão do orgulho. Libera sobre mim tua paz, tua cura e o teu perdão. E que meu coração seja terra fértil para o teu Espírito. Me ensina a perdoar também, como o Senhor me perdoa todos os dias. Amém. Se essa palavra, meus queridos, falou com você, escreva nos comentários: eu escolho pedir perdão e viver em paz. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Curta, se inscreva no nosso canal e ative as notificações, porque aqui a palavra de Deus cura, liberta e transforma. Amém, meus irmãos? Eu sou o missionário Carlos Maia e eu declaro sobre a sua vida
você será leve como nunca antes, porque o perdão já chegou. Amém? Tenha um dia abençoado, uma manhã abençoada, em nome de Jesus.